Bem-vindos a mais um Sacadas de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber o médico que eu conheci no Instagram, né, Dr. Nasser. O Dr. Nasser, que é neurocientista e PhD, né? Conta um pouco da sua trajetória, mas antes da gente começar, eu vou colocar água para você, ó. Que a água é vida, né, doutor? Água é vida. Água é vida. Água é vida. A gente tem que beber muita água, a gente já sabe disso. É, todo tempo. Ai, que lindo, adorei, Fernanda. Você é muito querido. Bota no chão essa caixinha. Então, vamos lá. Doutor Nasser, você é neurocientista, mas eu vejo você lá falando toda hora sobre o câncer, né? Você se especializou, como é que você chegou? Você fez uma pós-graduação em câncer, como é que é isso? Essa é uma história interessante, né? Porque todos nós nos formamos como médicos e deveríamos ter mais aprofundamento em muitas coisas que a gente acaba vendo vamos dizer assim, em partes. Até agora o currículo mudou, mas todo mundo deveria se formar como médico de forma integral, entender nutrição. O Kennedy Jr. agora está dizendo que não vai custear universidades que não tiverem nutrição nos seus currículos médicos. Isso é super importante por conta das epidemias, das pandemias das doenças crônicas, linkadas principalmente por uma péssima qualidade de alimentação. Então a gente parte daí para entender o paciente como um todo e não o paciente apenas com uma doença. Né? Existe uma pessoa por trás de cada doença. Né? Eu vou revelar um negócio aqui para vocês vão achar interessante porque faz parte da minha vida, mas eu fiz medicina, depois eu fiz especialização em neurologia, fiz toda a formação em cirurgia neurológica, em neurocirurgia, fui para os Estados Unidos. Lá eu conheci os fundamentos daquela época. A gente falava muito sobre a teoria da mutação autossômica para o tumor. Então eu fui estudar, fazer parte do projeto Genoma. Daí entra a minha história com câncer, porque aí eu comecei a estudar todos os tipos de câncer, não somente o câncer do cérebro. Tudo bem que o glioblastoma é um tumor quase que imortal, então é uma célula muito boa para você trabalhar no laboratório, mas melanoma também tumor de mama também então tem vários tipos de neuroblastoma, vários tumores que a gente consegue fazer isso, e foi aí que eu comecei a estudar o controle genético dos tumores. E, claro, puxando um pouco a sardinha para a área neurológica, para o cérebro. Explicar um pouco por que o tumor cerebral não dá metástase, né? Se é porque ele vivia pouco, por isso que não dava tempo, mas que eu quero os mecanismos moleculares. Aí eu desenvolvi o segundo modelo, que era um modelo de invasão e metástase do sistema nervoso central. Eu descrevi 2 genes no cérebro como responsáveis por esse fenômeno, e depois esse trabalho foi andando, que foi base do nosso grande trabalho, que só em 2018 o primeiro paciente foi tratado com terapia genética. A gente demorou muito tempo para certificar todos os pilares de carcinogenicidade, imunogenicidade, genotoxicidade, para depois fazer terapia genética, o que é muito diferente do que você viu aí com as últimas coisas que aconteceram nos últimos 5 anos. Mas o que é importante, daí, né, eu tive minha carreira universitária e sempre linkado à divisão de tumores do Congresso Americano de Neurocirurgia, de cirurgia neurológica. Fui muito depois para a área funcional da neurocirurgia, que é o que eu gosto mais, porque eu trabalho com vários pesquisadores e cientistas físicos, que a gente trabalhava com Parkinson, com Alzheimer, trabalhava com doença comportamental, vários tipos de dor. A gente trabalhava com tudo isso com neuromodulação, o que hoje é uma realidade, a gente pegou desde o início aqui, né? Fui o primeiro cara a implantar um eletrodo na cabeça de um paciente no Rio de Janeiro. Legal. Então, enfim, isso foi me levando para várias coisas. Mas com a pandemia, eu comecei a conhecer um mundo maior ainda, fora dos limites da área neurológica, e a gente começou a tratar pacientes precocemente, depois a gente começou a ver as complicações que tinham relacionadas a tudo que foi feito aí nesses últimos 5 anos, e aí aparece o que a gente já tinha previsto, que eram as alterações
derivadas, principalmente da spike, com relação a novos cânceres de evolução muito rápida. E nessa história eu conheço Thomas Seyfried, conheço, para quem não sabe, ele é o pai da teoria do câncer como uma doença metabólico-mitocondrial. E aí nesse tem o Schwartz na França, tem o Mazzuca na Itália, na Universidade de Bari, o Mitchell na Universidade do Colorado. E a gente hoje é um grande grupo de Cancer Research, em que a gente discute tudo que pode ser feito para ajudar os pacientes e a gente entender um pouco por que certas drogas reposicionadas têm trazido tanto impacto na evolução de vários tipos diferentes de tumor. Então aí você vem com essa história toda, a gente começa então agora a ter reuniões frequentes, a gente provavelmente vai ter um congresso até o final do ano, pegando todo mundo da América Latina, provavelmente é perto da América Central, talvez no Panamá, e a gente vai englobar também outros pesquisadores do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, da Europa, Oriente Médio, dos Estados Unidos, Canadá. E o Makes é o cara que capitania tudo isso através do Canadá de cima para baixo, né? O William Makes é o que apresenta os casos dele todos aí, de pacientes que têm uma resposta muito forte com drogas reposicionadas. Isso não quer dizer que a pessoa que está fazendo tratamento oncológico não deva seguir o tratamento oncológico. As coisas são complementares. O ASCO, agora de 2025, trouxe várias luzes legais, né? Eles já estão abrindo espaço para discussão de integração entre tudo aquilo que é feito convencional, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia e imuno, junto com as substâncias integrativas que melhoram a condição imunológica do paciente. Porque no fim do dia o que você tem é um paciente que precisa de um sistema para recuperar da doença. Porque não existe, a gente não fala cura dessa doença, a gente fala recuperação, e a recuperação depende do sistema imunológico. Então, quanto melhor o sistema imunológico tiver, não é? Por isso o exercício enquanto a pessoa faz quimioterapia, a dieta cetogênica faz parte do tratamento, mas assim, a boa hidratação, a alcalinização do corpo, a adição de certas substâncias que têm gás no seu conteúdo, que são importantes porque transpassam barreiras naturais, você pode passar na pele e a pessoa tem a absorção, como principalmente o dimetilsulfóxido, é uma droga muito importante para carrear a substância. Um dia desse eu fui arguído, que o cara perguntou que eu falava tanto de DMSO. Eu falei, DMSO é uma substância natural, DMSO é uma substância criada pelos russos no final da Primeira Guerra Mundial, com uma capacidade regenerativa absurda no tecido, e que ele tem uma característica importante que o mundo oncológico já enxergou. Os novos imunoterápicos que estão sendo produzidos na Europa já vêm com DMSO na fórmula. Quer dizer o quê? Que ele é o carreador da substância para onde você quer levar. Ele é um carreador, ele fala que ele é um trem-bala, ele carrega. Então faz parte do protocolo, assim como várias outras coisas fazem parte, e que a ciência está aí, cheio de publicação, cheio de artigos. Eu sempre, Fernanda, gosto de mostrar um artigo e falar sobre ele. Eu não dou a minha opinião científica. Eu acho que isso desgasta muito. Você às vezes fala... Tem caras que todo mundo conhece, vai entrar no Instagram e ver várias pessoas que falam muito, mas você não vê o cara citar nada no referencial ou no primeiro comentário, porque o Instagram é assim, não cabe no descritivo porque é pequeno, coloca no primeiro comentário. Então vocês vão ver da onde que vem isso, né? Hoje mesmo eu fiz um artigo, um Reels, falando sobre uma coisa muito importante, mas é uma inovação dentro da própria imunoterapia, entendeu? E também terapias biofísicas, que eu acho que isso auxilia demais. Hoje o ASCO também já começou a considerar de forma intensa a fotobiomodulação, acho que isso é muito importante, tratamento com luz. E não adianta você suplementar com vitamina D, com melatonina e azul de metileno, se você não expõe o paciente ao sol, você não faz uma helioterapia. Porque essas substâncias são fotônicas, elas precisam do sol, precisam dos raios do sol, principalmente o infravermelho, para poder ser ativado e poder fazer a função adequada de reparação mitocondrial ou doação de elétrons para dentro da mitocôndria. Nossa, doutor, é muita coisa, né? Mas você tem uma certa idade, o câncer, quando você começou a trabalhar, ele mudou
a formação dele, ele mudou o jeito dele ser, ou ele é o mesmo câncer de 20, 30 anos atrás? Eu acho que a doença sim, Piorou, a gente, né? Eu acho. eu acho que a imunidade das pessoas piorou muito. Pioraram. Se você pegar uma comunidade no Himalaia que chama Huntsu, você vai ver que eles pouco têm câncer, talvez seja da população no mundo que menos tem câncer e uma longevidade grande. Só come peixe. Eles têm dentro das alimentações dele uma vitamina B17, que é a amigdalina. O que é medalina? Eu não conheço a medalina. Pois é uma das substâncias que fazem diferença como uma substância antiproliferativa. Mas então, vem da onde a medalina? Damasco. Damasco? É? Aquela frutinha, damasco? É tão boa assim? E você vê o povo do Oriente Médio, eles têm uma dieta muito bem balanceada. A comida libanesa é uma comida extremamente balanceada. Se ela não é contaminada com óleo de cozinha, e se a pessoa sabe fazer e faz mais no azeite, o azeite puro, você vê que eles têm uma longevidade grande. E um índice. Câncer. E quando eles mudam de lá, eles começam a ter doença cardiovascular. Exatamente porque começa a utilizar de forma maior o uso do açúcar. O ser humano ancestral não tinha açúcar, não tinha glicose. Verdade. Ele vivia com proteína e gordura. A gordura dá pra gente, você sabe disso, você sempre foi atleta, 3,5 mais potência do que a glicose. Né? E a gordura não entra no centro da recompensa. Igual o açúcar é tão aditivo quanto a heroína. Só o mecanismo que eles usam é o mesmo. Né? Inclusive, ontem eu estava... Vou montar um vídeo legal falando sobre isso, sabe? Sobre recompensa, sobre os circuitos cerebrais. E agora eu estou falando um pouco também mais bem sobre neurociência, porque é uma área que eu tenho muita afinidade, eu amo falar sobre isso. E agora eu estou falando sobre comportamentos também, assim, dentro de tudo isso, né? Por que não falar das prevenções? Eu tenho um artigo que eu publiquei uns 3 semanas atrás, falando assim, quais são as coisas que você deve fazer para se prevenir da doença, do câncer. E essas prevenções, você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, as meninas hoje em dia estão apresentando câncer de mama mais cedo. E existe uma ligação entre estar à noite, presta atenção no estudo que foi feito, de estar mais à noite deitada na cama com o celular sobre os seios. O campo eletromagnético de um telefone celular, ele é absurdo e as pessoas negligenciam Verdade. isso. Se você está numa casa que tem Wi-Fi, você não precisa estar no 5G. Você não precisa estar com o telefone ligado. As pessoas querem falar contigo, ligam no WhatsApp. Então, escolhe um. Hoje tem muita doença por causa disso. Então eu falo muito, as pessoas pensam muito na forma química das coisas, né? Eu gosto de falar sempre, como eu trabalho com biotecnologia, eu trabalho com luz, trabalho com radiofrequência, com som. Existe toda uma higiene que você deve fazer química, o detox, que a gente já falou aqui um pouquinho antes, mas ao mesmo tempo detox biofísico. E dentro da biofísica a gente tem capacidades maiores de ajudar as pessoas, porque a informação ela não degrada. Se você está fazendo um tratamento com luz, com biofotônica, você não tem perda de informação. Quando você toma um remédio, seja a substância que for, ela vai ter que passar pelo teu tubo digestivo, ou então ela passa pela tua pele, ou ela injeta na sua veia. Ela tem... Faz um estrago. Até chegar no ponto final, ela já teve que fazer muita parada, né? A luz não é assim. O gás também é menos e a frequência e o som são as mais fascinantes. E o ozônio para o câncer? O que acontece? O ozônio é uma ferramenta importante. Explicar por quê. A célula cancerosa ela vive dentro de um ambiente hipóxico. Ela trabalha. Porque qual é a diferença entre uma célula tumoral e uma célula cancerosa? E uma célula normal? É que a célula tumoral, ela não tem quase... A mitocôndria dela é chata. Se você pegar uma mitocôndria normal, de uma célula normal, ela tem várias cristas. Então, essa célula cancerosa, ela começa a sofrer, essa mitocôndria, cronicamente agressões. E ela vai perdendo essas cristas. É um reator energético. Então, esse reator, ele vai perdendo a sua força e chega a um ponto que ele não produz mais energia, ele só fermenta. Então, para a célula tumoral, ela precisa de uma molécula de glicose para fazer 2 ATPs. Ponto final é o que ela faz.
Se você chega numa célula normal com uma de glicose e uma de oxigênio, ela vai fazer 38 ATPs. Significa o seguinte, que essa célula tumoral ela é muito mais ávida por glicose, porque ela tem que fazer 19 vezes mais trabalho para conseguir produzir o que uma vez só essa mitocôndria normal fez. Esse ambiente é hipóxico, esse ambiente não tem oxigênio, esse ambiente não tolera oxigênio. Se o oxigênio entrar nessa célula, ele vai oxidar a célula e ela vai morrer. É isso que faz o DMSO, assim que faz o ozônio, assim que faz o peróxido de hidrogênio. Então você tem várias substâncias, não é? O chlorine dioxide, quer dizer, todos esses elementos, eles produzem via final isso. E tem uma outra, que tem duas substâncias interessantes nessa história de... E se essa célula tumoral começar a produzir energia, o que ela acontece? A grande chance dela virar uma célula normal. É. Porque ela não é feita... É exatamente o conceito da doença, um conceito que está se evoluindo a partir do que se pensava antes, como o câncer é uma doença metabólica, é uma doença com autossomia, com mutações autossômicas, agora vemos o câncer como uma doença metabólico-mitocondrial. Por que a gente conseguiu provar isso? Porque o Thomas Seyfried é o pai dessa história da Universidade de Boston. O que ele fez? Ele pegou célula normalzona, pegou um núcleo tumoral e implantou nessa célula. Normal. Não aconteceu nada. A célula continuou normal. Ele pegou uma célula, um núcleo normal, e implantou dentro de uma célula com citoplasma tumoral. O que aconteceu? A célula continua tumoral. Então, a resposta não está no núcleo, a resposta está no citoplasma. O Mazzuca vai um pouco mais além na Universidade de Bari e diz, eu não acho que é só um problema mitocondrial. Eu acho que existe sim o CDR, que a gente chama de Cell Danger Response, que é a resposta mitocondrial, que evolui no DR2 para proliferação, por isso o câncer, mas existem outras alterações citoplasmáticas concomitantes. Então seria uma doença citoplasmática sistêmica. Por isso que algumas substâncias que a gente usa reposicionadas têm tanto bom efeito. Mas para que a célula funcione como tumor, ela precisa de dois combustíveis, ela precisa de glicose e ela precisa de glutamina. Então, se você usa mecanismos que bloqueiam um ou outro, não é? No caso da glicose, dieta cetogênica, hipoglicemiantes, não é? No caso da glutamina, você tem alguns antiparasitários que funcionam assim, como o imidazol, ou outros benzimidazóis, que eles bloqueiam a glutamina. Você tem outras substâncias neurológicas, tipo lamotrigina, que também faz a mesma coisa, mas já são doenças, já são um outro nível de medicação que você tem que ter um certo controle, né? Então a gente sabe que dentro desse existe um código. Existe uma célula que ela não é assim. Ela não fermenta. Ela está ali. Ela que produz a metástase, ela que dá a recidiva, mas ela é praticamente uma célula normal. O nome dessa célula é célula tronco tumoral. E a célula tronco tumoral não responde à químio nem à rádio. Por quê? Porque ela não está em divisão contínua igual está a célula tumoral. Ela não tem um perfil oxidativo e mais, ela metaboliza gordura. Se você der gordura na dieta, ela vai metabolizar. Então ela tem a fábrica dela toda funcionando como uma célula normal, só que ela é uma célula tronco tumoral que vai diferenciar a hora certa para a célula tumoral novamente. Por isso, o grande desafio, algumas drogas estão sendo estudadas, né, para que possam atacar a gênese, que aqui está a gênese da doença. Né? Porque qualquer tratamento que você faz, né, sabendo exatamente o que você está fazendo, você acaba, diminui a população tumoral. Mas e por que ele não vai embora? Por que existem as recorrências? Por que existem as metástases? Então todo esse é um processo extremamente hoje complexo e que cada dia a gente traz mais respostas a partir dos estudos que a gente tem feito ao redor do mundo. Eu te ligo, doutor Nássero, eu tô com um câncer. Aí ele atende muito online, gente. Então, né, quem quiser falar no mundo todo, ele recebe ligação do mundo todo. Uma pessoa chega com câncer no intestino, por exemplo. Aí você vai ver o tipo de câncer, se é operável ou não. Qual que é a primeira coisa que você faz? Não, é sempre o seguinte, o tratamento convencional, tradicional,
o paciente vai continuar fazendo. Não é? O que ele quer? Ele quer um apoio integrativo. Ele quer um plus. Ele quer alguma coisa que ele tem ouvido falar, mas eu conheço já tudo da medicina integrativa. Eu não quero fazer o tratamento convencional de quimioterapia, radioterapia. Eu não consigo me curar com isso? já te falei, a questão toda é o seguinte, a gente não fala em cura de câncer, a gente fala em recuperação. Não, melhora. Mas eu acho que você tem condição de ter uma abordagem onde o seu sistema imunológico é a prioridade. Limpar meu sistema, melhorar tudo, tirar os parasitas, tirar tudo. Você vai estar ajudando todo o tratamento que for feito em você. Existem determinados tipos de estratégias que muitas vezes a integrativa oferece aos tradicionais que é preciso parar para pensar. E usando droga, que é normal na farmácia. Que a preparação do paciente antes, durante e depois da cirurgia ou de uma biópsia de mama para evitar ou minimizar que as pessoas tenham metástase. Perfeito. Porque o procedimento cirúrgico ele é passível de ter esse tipo de problema. A literatura está aí. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês ou está num artigo que a gente publicou no Substack, ou no meu site aberto, ou através de algumas postagens mais curtas, uns vídeos que eu faço e embaixo tem as referências. Então isso é muito importante. Outra coisa que está na moda essa semana, nesses últimos 2 meses, que eu venho falando há algum tempo, é o excesso de tomografias que os pacientes fazem e como isso é carcinogênico, porque é radiação ionizante. Então, como fazer para se preparar antes de fazer ressonância, antes de fazer tomografia ou PET, para minimizar esses problemas no seu corpo? Como fazer quando você vai fazer quimioterapia, rádio, imuno? Como você faz para também se preparar melhor para isso? Será que existe como você ter um certo shield que protege um pouco mais sua imunidade? Existe. E tá aí os vídeos, à vontade, pessoal reposta para tudo quanto é lado, né? Bota mesmo nos grupos e tudo. Porque essas informações são informações que quem lida com isso sabe que é importante, sabe? Não basta só você chegar e falar, olha, você tem essa doença, o tratamento seu é esse aqui e ponto final. Não. Você vai fazer algum exame? Quando é que você vai fazer? Você vai fazer um procedimento cirúrgico? Não é? Eu não sou médico de prescrição, eu respeito muito outros colegas meus que são mais da área oncológica, que tem vários no Brasil, inclusive, que fazem todo o tratamento. Não, meu tratamento é fixado na integrativa. Eu não vou indicar químio, rádio, nada disso, embora eu conheça hoje muito a fundo tudo isso. Poderia até trabalhar com isso, mas não é minha... 20 anos atrás talvez fosse, né? Mas hoje em dia mudou. Hoje em dia não. E o que a gente tem faz muito sentido, entendeu? Muito sentido mesmo. E eu acho o seguinte, toda vez que você tem alguma coisa que potencializa o tratamento que o outro está fazendo, isso é um benefício verdadeiro. A pessoa olha e toma consciência de que os resultados estão saindo, que os índices estão melhorando, entendeu? E, de longe, eu acho o seguinte, você que tomou você que deseja, né, fazer seu cuidado, seu tratamento, buscar entender um pouco o que é terapia biofísica para o seu problema, fazer uma desparasitação decente antes de se submeter ao tratamento total. Eu acho que é uma das questões também que a gente aborda muito isso, porque quando você vai fazer um tratamento, tipo uma corticoterapia, para fazer por causa de uma doença reumatológica grave, é por bom conhecimento científico você fazer uma preparação com pelo menos um antiparasitário, não é? Já se usou vários tipos, mas enfim, você usa um antiparasitário de largo espectro para poder proteger a pessoa de uma estrongiloidíase sistêmica, uma coisa desse tipo. Mas devia ir muito mais a fundo, devia se fazer durante pelo menos 3 semanas, antes de começar todo o tratamento, uma abordagem específica com todos os que a gente chama de parasita, porque não é só verme. Tu tem os vermes, mas é um pedaço. Você tem os fungos, você tem certas bactérias e você tem principalmente os protozoários. E você não pode deixar nada disso do lado de fora.
E aí você fazendo essa abordagem, a pessoa está mais bem preparada sistemicamente para qualquer imunossupressão que o tratamento vai causar. Então a gente está tentando o tempo todo reparar a imunossupressão dos pacientes que se submetem ao tratamento, o tratamento tradicional. Porque com imunossupressão você não vai conseguir reverter essa doença com facilidade. Perfeito. E os resultados estão aí, que não deixa mentir, está tudo na literatura. Entendeu? Tem coisas muito mais complicadas a gente poderia ficar, sei lá, dias aqui discutindo se isso cabe, se isso não cabe, mas isso não vai ajudar ninguém a se informar da forma correta. Eu acho que o mais importante, pessoa, gente, todo mundo que está ouvindo isso, é você ter você aprofundar no seu conhecimento. Eu acho que as redes sociais fizeram para o mundo uma possibilidade das pessoas se informarem, das informações chegarem em muitos lugares onde não se falaria sobre isso, não é? E muitas vezes as pessoas estão fazendo as suas perguntas, porque o mais importante é isso, né? Será que não é se a gente tem as respostas, mas será que a gente já fez todas as perguntas que deveriam ser feitas? Então, assim, eu me alegro quando eu vejo as pessoas, né, discutirem, levarem para os seus cuidadores, seus médicos, principalmente hoje que a medicina integrativa se desenvolveu muito grande no Brasil. Então você tem essas vozes ecoantes aí também, não é? E o meu objetivo é sempre trazer para todos o que tem mais recente dentro da ciência que é sustentada. Não vou falar aqui de alguma erva que alguém usou, que ficou... Não é assim que funciona. Você tem que ter, sim, uma sustentabilidade científica. Agora, se você tem uma sustentabilidade científica robusta, não é? E aí vem os comentários desnecessários, eu acho assim, cara, isso não cabe para uma pessoa hoje que busca informação. Ela vê aquela vasta gama de informação e ela fala, mas por que ninguém está falando sobre isso? Não é? Por que não me falaram sobre isso? Então, assim, acho que a melhor maneira que a gente tem de divulgar é exatamente o que aconteceu no ASCO 2025 em Chicago. Unindo forças, dando os espaços pertinentes para que as pessoas façam perguntas e busquem soluções juntas. Verdade. Porque ninguém tem... Ninguém é dono da verdade. E ninguém tem... Ninguém tem a droga mágica. Não existe uma droga que vai curar você. O que vai curar você é seu sistema imunológico. O melhor que você puder fazer para que ele possa fazer a função dele, e daí dar força para dois tipos de células. Células T citotóxicas e células NK, as assassinas naturais. Para que elas façam a função que elas sempre fizeram. A gente nasce e vai tendo câncer a vida inteira, mas a gente não se manifesta com essa doença. Perfeito. Porque esse sistema nosso está muito funcionante. Quando a gente vai ficando mais velho, ou por alguma outra razão a gente teve uma baixa muito intensa dessas células de checagem, ou a gente sofreu uma radiação ionizante braba, a gente passou por um local que era uma usina nuclear, a gente nem sabia, ou a gente foi contaminado por pesticida, por glifosato, por um tanto de coisa aí que tem, esses corantes vermelhos que agora são todos criminosos. Então, uma coisa dessa entra na disrupção metabólica, a gente fica inflamando cronicamente, e aí vai dar no que vai dar, as mitocôndrias começam a entrar em, vamos dizer assim, uma certa involução, né, que a gente chama de cristólise, é quando ela vai perder na altura da crista e vai deixando de ser um reator elétrico e vai se tornando um local de fermentação. Perfeito. Quem não entendeu, gente, resumindo o que ele falou, a gente tem que limpar o corpo, tirar os parasitas, tirar os metais, tirar tudo que tem de ruim para estar limpo, para combater o câncer, né, doutor? Agora, conta um caso aí, assim, que foi um sucesso, que você tem, assim, orgulho, que você tratou e a pessoa está bem hoje. Conta alguma coisa assim. É legal ouvir histórias. Eu conheço a história é real, né? Porque eu me privo assim do segredo médico, né? Eu não gosto muito em relação a essa área, eu tenho muita precaução. Já vi muitos
muitos pacientes realmente serem resgatados e tudo, e louvo a Deus por isso. Mas a história do nosso grupo, porque o nosso grupo é o seguinte, todo sábado a gente se reúne. Onde a gente estiver, a gente entra no ar, a gente tem um Zoom fechado, onde a gente apresenta várias coisas, várias possibilidades, o que a gente está fazendo, e sempre vem a narração de alguns casos que depois são publicados através dos depoimentos que você já deve ter cansado de ver por aí na internet, sem nome da pessoa. Eu sou um pouco crítico do Meix, que eu falo para ele que ele não deve, e eu não acho que isso é correto, colocar miligramagem, dosagem publicamente, porque as pessoas têm o risco da automedicação. Se você está ouvindo isso aqui, eu sou super sério, todo mundo me conhece. Eu jamais, nem na época da C19, ficava falando tratamento desse jeito. Você quer consulta, seja presencial ou online, você vai ter as prescrições, é sua. Perfeito. Aí é um segredo médico, tá aqui. Se você fala para todo mundo o que você faz, aí é uma questão sua, você vai ter que responsabilizar para o que você faz. Eu não quero me colocar nessa situação. Agora, os pacientes, você vai vendo que, como a abordagem é metabólica, você vai vendo que, independente do tipo de doença, aonde ela se manifesta de forma parecida. Essa é a diferença entre quando você usa elementos tipo da tradicional, que para cada lugar você tem uns escolhidos, uns quimioterápicos escolhidos e tal, não sei lá. No metabólico, não. Por quê? Porque elas funcionam da mesma forma. O metabolismo da célula tumoral é igual, seja ela onde for. Então, tem um paciente do nosso estudo que ele tem glioblastoma multiforme. É um tumor que sempre foi um desafio no cérebro. É o tumor do adulto mais comum no cérebro. E esse é um paciente de fora, bem de fora. E ele foi sendo tratado com o que tem que ser feito. Né? Todo mundo sabe, quem tem glioblastoma estiver assistindo aqui, quem tem alguém na família sabe muito bem o caminho que é. Você faz uma cirurgia, você faz uma radioterapia, que é a única, você não pode irradiar o cérebro mais de uma vez, tá? Porque o neurônio não vai tolerar, e aí você vai transformar, você vai ter problemas graves, cognitivos. E quimioterapia, o Temodal é o mais clássico, funciona muito bem tolerado, todo mundo faz isso. Só que o glioblastoma, ele tem uma característica muito interessante, porque como ele tem um índice mitótico muito alto, ele se multiplica diariamente, ele se duplica, pra você ter uma noção. Ele também tem uma necessidade energética muito alta. Então, quando você vai vendo o Seyfried apresentando os nossos casos de Boston, você vai vendo os exames do paciente de ressonância diminuindo a lesão. Que legal. E o que tinha sido feito para ele? O que era mais importante era a dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica estrita. Mas isso não é para qualquer um. É porque o cérebro também ele te ajuda, porque ele só tem a doença no cérebro. O corpo dele é muito saudável. Então ele aguenta uma cetogênica que uma pessoa com tumor abdominal, um tumor nessa região mais metabólica, vamos dizer assim, teria mais dificuldade, né? Um tumor de pâncreas. E aí você vai vendo que ele usou as drogas, a vermectina e o mebendazol, eles têm uma penetração no cérebro muito rápida e muito forte. Por isso que tem que tomar cuidado. Não são duas substâncias que você pode usar livremente. Você tem que ter um acompanhamento médico. Existe uma forma de você levar a dose certa para cada caso. Porque se você não fizer isso, o paciente se queixa de uma série de queixas neurológicas muito rápida. Por quê? Porque a barreira do cérebro nossa, que chama barreira hematocefálica, ela faz um filtro contínuo do nosso cérebro para o sangue. E ela não deixa passar as coisas de forma... mais as moléculas lipídicas têm essa facilidade. A ivermectina e mebendazol têm uma facilidade absurda, eles passam. E como eles passam, eles congestionam. E o seu sistema de limpeza não está preparado ainda para fazer o detox. Então isso acarreta nos efeitos adversos que a pessoa tem.
Então, esse paciente, como tem esse tipo de tumor, e essas drogas passam muito bem para o cérebro, além de outras que estão no protocolo, foi usado nesse paciente e o resultado da diminuição e da manutenção da diminuição, eu conto isso porque glioblastoma de forma qualquer um vai falar, cara, o prognóstico disso é extremamente curto, independente de onde estiver, é curto. E você vai vendo que o exame foi diminuindo e se mantém estável por um tempo absurdamente superior ao que se esperava para ele, né? Então você vê pacientes, por exemplo, que falam assim, mas muitas pessoas entram numa história de assim, que eu acho que tem que ter muito cuidado. É quando o sistema imunológico dele já foi tão afetado por tudo que foi feito, pela doença e pelo tratamento, que chega num momento em que não existe milagre. Não vai adiantar começar agora e tentar fazer alguma coisa a mais. Você pode tentar, mas saiba que você precisa de uma reserva imunológica para se defender, para chegar ao ponto de você conseguir recuperar daquela doença, aonde ela se manifesta. Hoje a gente tem uma epidemia absurda de tumor de mama, de tumor de próstata, pâncreas, de tumor coloretal, pâncreas também. Minha mas sócia assim, da minha academia morreu de um pâncreas assim, em 2 meses, uma coisa louca. Tumor de pulmão, então e tumores cerebrais. Então a gente está vendo assim e claro, os hematológicos, né? Sempre leucemia, linfoma e mieloma. Mieloma nas pessoas mais velhas, leucemias mais novas. Então a gente está vendo isso diante dos nossos olhos, né? Existe tudo que a gente está falando aqui não é uma panaceia, não é um número de sapato calça todo mundo. Todo mundo tem que ter prudência quando fala de atitude médica. Atitude médica é uma atitude que sempre tem que ser baseada na ética. Você não pode prometer coisas que você não pode cumprir. Prognósticos são sempre liderados pelo conjunto daquilo que a gente está fazendo. E tem gente que suporta, tem gente que tolera, tem gente também que não consegue andar muito nesse caminho porque tem outros problemas. Às vezes a função hepática já está comprometida, a renal está comprometida. Perfeito. Isso são, eu costumo dizer que são as estradas que vão se desfazendo, né? E você vai ficando com menos estrada para poder chegar ao seu destino. Perfeito. É isso. Agora vamos falar da neurociência, né? Que você também é expert, doutor. Tem alguma coisa, uma novidade aí que no seu grupo internacional para a cabeça, para as doenças de Alzheimer, Parkinson? Qual que é o fundamento dessas doenças? Existe sim. Eu acho que quando a gente começa a falar, existe uma coisa chamada Cell Danger Response. Cell Danger Response é quando a célula ela é agredida por alguma coisa de fora. Ela então reduz a sua capacidade energética, ela se retrai e ela começa a se deslocar dentro de um circuito que a gente chama de CDR1, CDR2, CDR3. Dependendo aonde ele se estaciona e não consegue sair, você tem a manifestação de certas patologias. Entendeu? Então, quando você começa a olhar mais fundo as doenças neurológicas, e aí você começa a conectar muito com as doenças, com o microbioma intestinal, você começa... Porque tudo isso se comunica de uma forma linda, de uma forma biofotônica. Se as pessoas pudessem entender... Um dia eu publiquei um negócio no Japão, que o cara conseguiu fazer uma câmera com uma precisão tão grande que ele conseguiu ver o grau de iluminação que tem nas pessoas. Que legal. Por quê? Porque toda vez que você está jogando elétrons na tua mitocôndria, está saindo um spike. Uhum. Você tem uma faísca. Você tem uma luz. Você produz isso. As células se falam entre elas através de frequência. Elas modulam entre elas. O cérebro é um reator. O coração, você sente o coração até aqui. Por isso que o bebê sabe que a mãe é a mãe. Uhum. Ele reconhece pelo batimento cardíaco e pela frequência. Por que o cavalo acalma um paciente com autismo? Porque o campo eletromagnético do coração do cavalo é muito maior do que o do homem.
E quando ele entra naquela conformidade, a criança se acalma, porque existe uma resposta vagal. Isso é complicado de explicar assim muito rápido para vocês. Isso. Mas quando a gente vai mergulhando nisso, eu estou até fazendo uns vídeos assim diferentes, vou até assim, já gravei, hoje eu devo subir ele no final da tarde, falando sobre como que se dá todo o todo o nosso sistema de recompensa no cérebro, como é que a gente pode se motivar, quais são as palavras que no início do dia você acorda para poder... exatamente, porque modifica todo o circuito neuronal a partir daí. Quando você tem uma doença tipo Alzheimer, tipo Parkinson, essas doenças que são causadas, você tem proteínas priônicas envolvidas com isso, são proteínas mal dobradas, você tem toda uma disfunção da síntese proteica, e aí começam as agressões no cérebro e você perde a regeneração sináptica adequada para que aquilo se remonte. Para isso, então, que é muito fundamental você entrar com o paciente em certos protocolos, tipo Recode para Alzheimer, que é um protocolo que são as primeiras letras de um protocolo, por isso que chama Recode. Que você vai fazer uma dieta cetogênica, anti-inflamatória bem feita, você vai promover ativações cerebrais com determinados tipos de estímulos visuais, você vai usar terapia biofotônica acoplada nesse paciente, você vai fazer uma suplementação dirigida ao sistema nervoso, que é completamente diferente de suplementação de atleta, de não sei mais. Perfeito. Você vai promover ao paciente movimentos de mindfulness, momentos de respiração sincronizada. Então, assim, quando você faz tudo isso, você começa a ver uma coisa funcionar que muitas pessoas, e é o que me encanta muito, você começa a retomar uma coisa chamada janelas de neuroplasticidade. Entendi. Então, janelas de neuroplasticidade, o cérebro ele foi feito para se refazer o tempo todo. Né? O neurônio não se multiplica como a gente vê até os 5 anos de idade. Depois ele vai se especializando e depois ele tem muita dificuldade de formar novas células. Mas você tem as células-tronco no cérebro e você tem também as conexões sinápticas. Essa que o Alzheimer perde, que o Parkinson perde, que o Huntington perde. Então, quando você vai estimulando essas áreas através de mecanismos de estimulação, ou seja, por brain-machine interface, ou através de estimulações de fisioterapia avançada, que não é bem só fazer movimento, você começa a sincronizar o cérebro de formas diferentes, com estímulos diferentes, para que você veja que a pessoa começa a progredir naquilo que você está fazendo, né? Então esse foi um estudo que um dia eu participei de uma discussão que quem capitaneava era o Brian Greene. Esse cara é muito fera, ele é um matemático da Columbia e tal, mas ele chamou 3 caras de áreas diferentes para os caras falarem sobre janela de neuroplasticidade. E nessa história toda, quando você vai... Eu costumo citar esse exemplo, porque isso é muito legal. Você coloca uma tela grande na frente de um paciente com dificuldade motora. E eu quero dar um recado para todos os fisioterapeutas do mundo que estiverem ouvindo isso aqui. A reabilitação de paciente neurológico começa no dia 1 do AVC. 1. Não vai esperar o cara, não sei quanto tempo para desinchar. Começa no dia 1. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai aproveitar essa janela. Quando você levar ele para o laboratório teu, tu aumenta uma tela gigante na frente dele, coloca um golfinho na frente dele, que já tem de inteligência artificial, para que ele possa se modificar. Ele vai repetir os movimentos que o golfinho faz. Isso parece... né? Mas esse estudo é da Johns Hopkins, do Laboratório de Neuroplasticidade. Então você vê a rapidez com que o cara vai recuperando e reconectando o cérebro. Então a gente não está mais... Se você pegar um doente neurológico, qualquer um, que aconteceu um acidente, um trauma, um AVC, e você deixar ele do jeito que ele está, ele não vai para lugar nenhum. Fica daquele jeito. Exatamente. Ele só vai recuperar se você der condições físicas, condições elétricas, condições eletromagnéticas e condições de suplementação para que ele possa fazer
o serviço até o final e se recuperar. Incrível. O cérebro humano ainda é um mistério, ou ainda tem alguma coisa que a gente não entende de jeito nenhum, ou vocês já entendem tudo do cérebro? Não, a gente entende as apalpadelas, né? Eu acho que cada vez mais a gente acho que tem mais gente hoje no mundo discutindo caminhos legais, e isso está dando uma força muito grande para que a gente se aprofunde em novas terapias e também em neurodesenvolvimento. Primeiro curso que eu fiz primeiro curso que eu fiz, pessoal, o pessoal até esqueceu isso. Quando eu entrei no mundo digital, eu fiz um curso. E aí eu falei assim, eu estudava no Novo Mercado e tal, falei, eu vou lançar um curso sozinho no Hotmart. Aí eu fiz tudo sozinho, fiz carrossel. Eu aprendi tudo que tinha que fazer para montar um curso. Eu não queria chegar para um cara e falar para mim assim, faz esse curso para mim. Eu falei assim, faz esse curso por isso, eu quero isso aqui, eu quero isso ali. Perfeito. Aí você resolveu tudo. Aí eu fiz, aí eu lancei. Chamava Neurociência e Aprendizado. Esse curso está no Hotmart até hoje. Você entra lá, você vai ver um caminho de acompanhamento do seu filho do primeiro dia de nascimento até os 18 anos e você vai conseguir localizar dislexia no meio do caminho. Que legal. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você consegue fazer tudo isso, entendeu? E as tabelas para você poder ir checando com os seus filhos, né? Está certo. Se eles estão exatamente onde eles deveriam estar. Então isso é uma coisa muito legal. É lógico que isso não foi para lugar nenhum, porque nem fazer campanha eu sabia fazer naquela época. Então assim, tá lá porque para mim eu tenho muito carinho por esse curso, mas ele é muito bom. As pessoas que têm filhos autistas e tudo sempre usaram, sempre falaram sobre isso. Autismo é também uma área que eu tenho muito interesse por conta de outras coisas que a gente participa nos Estados Unidos, não é? E tem um protocolo DAN, é o DAN. Quem se interessar por isso, no meu Substack eu tenho um artigo, acho que é um artigo aberto, inclusive. Por que tem tanta criança com autismo? O autismo é multifatorial, né? Ele não é uma... A mãe já está com... Não, ele é multifatorial, ele tem várias coisas. Mas eu vou dizer para você como é que o negócio deflagra. Por quê? Porque lembra muito a história oncológica, né? São vários estímulos diferentes. Claro que existe uma coincidência muito grande com o calendário das vacinas americanas, que são todas muito diferentes da Europa, que é muita coisa em pouco tempo, é muito estímulo imunológico. E aí você tem muito mais possibilidade desse CDR acontecer e não sair. Porque o autismo ele não sai do CDR3, que é o CDR que é quase a volta. Quando você dá uma droga, que já foi feito isso pelos estudos na Universidade de San Diego, naquela época, com uma droga, que é uma droga extremamente segura, é entre as 5 drogas mais seguras da OMS, já foi usada centas vezes na África, só tem na forma injetável, e era usada na doença do sono, na África, né, da CTC lá da mosca. Então, da tripanossomíase. Aí, essa medicação, ela foi usada por esse grupo dessas crianças e é uma droga com uma injeção mensal venosa. Nossa. Ponto. E nas horas seguintes e nos dias seguintes as crianças revertiam. De voltar a olhar, falar contigo como se era uma coisa absurda. E não tem mais o Navon isso? Tem tudo isso documentado. Não tem mais essa droga? Não, isso foi feito um estudo. Isso foi um estudo. Entendi. Aí ele publicou o estudo, que está publicado, está aberto. Entra na tua pesquisa aí, no PubMed, está lá o artigo. Agora, depois eles replicaram outro estudo, entendeu? Nos Estados Unidos. E aí a Bayer tirou a vacina. Chama Germanino, na Alemanha. Ela que produz, ela que tem a patente. Aí ela suspendeu a produção. Nossa. Porque dizia que não tinha... E essas drogas só foram usadas porque eles requisitaram pela universidade. Daí, quando acontece isso, eles conseguem fazer a manipulação, fazer um negócio tudo em projeto de pesquisa, né? Agora, nos Estados Unidos, está tendo uma empresa que, por subsídio, inclusive do NIH,
está começando a produzir novamente para ser usado nos Estados Unidos. Que Porque legal. é uma... Aí todo mês tinha que tomar. É uma vez só por mês. Faz uma injeção venosa, igual você faz. Toma vitamina. Só que você toma essa substância. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que ninguém está parado nessa história. E o protocolo DAN, ele tem várias estratégias que você faz no paciente para recuperar ele. Mas a recuperação é exatamente essa. É você sair do Cell Danger Response 3 e de volta para a mitocôndria que funciona normal no cérebro. O que o público leigo pode fazer no dia a dia para cuidar melhor do cérebro? Dá uma dica aí, doutor. Primeira coisa, se eu pudesse dizer para você, eu diria que o seu sono é o teu maior tesouro. É verdade. Porque por isso que você tem que ficar bem longe de 5G. Porque Botar a o celular pra 5G, carregar no banheiro. ela meio que neuromodula, a torre te neuromodula entre 3 e 4 horas da manhã. Você sabe por que é 3, 4 horas da manhã? Porque 3, 4 horas da manhã é a hora que você... que é a hora que passa o serviço de limpeza do seu cérebro através do sistema linfático e tira as toxinas todas que estão atrapalhando a sinapse funcionarem. Que legal. E aí você repagina o teu cérebro. Exercício físico estimula muitas áreas do seu cérebro e todas as pessoas que vivem... A gente foi programado para viver 120 anos, Fernando, dá para você jogar vôlei até hoje. Mas eu falando... E por que você vai caindo antes de chegar a essa coisa? Uma das questões é a hipomobilidade. Você repara que as pessoas os povos que vivem até hoje mais, têm essa capacidade. Uma comida saudável, o sono regular e faz o exercício, principalmente a céu aberto. Isso. Aí entra o sol. A importância do sol. A importância de quando você vê alguém querer manipular sol, ele quer manipular a sua saúde. Verdade. Porque o sol nós somos carregados por essa... O sol é saúde, né? Ela é a grande usina que nos carrega. Nós carregamos a bateria através do sol. Então, se você quer um dia bacana, você acorda cedo e o céu tá todo vermelho ainda porque você acordou no nascer do sol. Tira os óculos, abre a janela e contemple aquele sol que você só vai conseguir olhar diretamente para ele essa hora no final do dia. Olhe, 2 minutos só que eu te peço. Eu olho 8 horas da manhã, 9, já estou conseguindo. Então, mas quando você faz isso, o que você tem mais é infravermelho. Eles ativam na tua retina as células não visuais. Olha, elas não têm responsabilidade com relação à visão. Elas têm com relação ao seu ciclo circadiano, que é o que comanda o teu acordar. E aí teu cérebro recebe a seguinte notícia: é dia. E aí todos os seus hormônios estão ali. Por isso que você faz as coisas mais importantes na sua vida nas primeiras horas do dia. Porque ali o seu cortisol vai estar lá em cima, o seu pensamento crítico vai estar lá em cima e você vai conseguir elaborar bem seu trabalho. Pior coisa que existe no mundo é as pessoas que abrem o olho de manhã cedo e já pegam o celular e começam a fazer scrolling. O scrolling te leva para uma outra via cerebral que não é essa, saudável. No final do dia, você faz de novo a tua visão no pôr do sol. Por isso que é tão bom ver o pôr do sol. É porque você recebe essa mesma radiação e através da conexão com os núcleos supraquiasmáticos no hipotálamo, você faz o fechamento do dia, ele diz, é à noite. Daqui a 2 horas vai ser produzida a melatonina, entre 8 e 9 horas da noite. Então, por favor, não usem tela entre 8 horas da noite e às 9, porque tu vai estar destruindo a tua melatonina. É mesmo. E aí você volta e fala, mas e meio-dia? É bom olhar para o sol rapidinho? Por quê? Porque aí você vai estar estimulando os núcleos parabenulares. Esses núcleos são responsáveis pelo seu humor. Olha, eu consigo, acho que a doutora Tatiana Gebrael, que é aquela que você conhece de Brasília, que ensina os exercícios para os olhos, né? Então tem um exercício que você fica assim no sol, né? Mas enfim, eu consigo ficar olhando para o sol. Aí depois começa o olho fazer assim, né? Mas é sempre na parte inferior. Deus já fez a gente perfeito. Porque quando você olhar assim diretamente, ele já está entrando direto, entendeu? Você não precisa focar por muito tempo, não. Então quando você está jogando, assim, né? Quando você está jogando na praia, quando você está jogando tênis, você está jogando pedra, sei lá, você está fazendo ao ar livre,
você está recebendo isso o tempo todo, entendeu? Então você já está fazendo todo o processo. Eu faço stand-up, é maravilhoso. Então. O que eu gostaria de deixar assim, que as pessoas pudessem levar para casa, né, como lição de casa, faça do seu alimento seu remédio. Então, tudo aquilo, isso é bem hipocrático. Então, assim, tudo que você colocar na sua boca, pense no que isso representa para a tua saúde. E aí você começa a entender melhor o prazer das coisas, baseado nas suas consequências. Porque hoje em dia as pessoas estão se entupindo de vaping, estão se entupindo de alimento ultraprocessado, estão se derrubando em açúcar, em refrigerante, nessas coisas. Não tenho nada contra quem usa, mas quem quer uma vida saudável tem que ponderar tudo isso e buscar a essência nossa, que é, cara, você tem uma máxima dos monges, né, do deserto, que eles diziam isso: saia sempre da mesa com um pouco de fome. Verdade. Isso é muito sábio, muito cara. Sábio. Isso é muito sábio e acho que a gente valoriza muito isso. É claro que tem coisas que você precisa suplementar, não tem jeito. Sempre rola alguma coisa que a gente precisa. Mas a maioria está tudo nos seus próprios alimentos e sono bom, respiração boa, momentos de mindfulness, momentos de relaxamento, momentos de tranquilidade, porque nem tudo na nossa vida precisa ser guerra. Verdade. E as pessoas pegam, às vezes, né, aquele momento perfeito para você estar contemplando a natureza e vai fazendo confusão, então traz os problemas que você nunca vai resolver na tua cabeça. E eu acho que existe tempo, a espiritualidade e a filosofia ajudam na neurociência? Ajuda. Hoje eu fiz uma publicação, a Fernandinha tá craque. Eu quero ver depois, eu não vi essa. Sim, isso é altamente já comprovado, neurocientífico. Né? Tanto que a OMS ela até mudou a concepção de saúde mental, de saúde completa, né? Que era só física, mental, e agora tem espiritual também. Todos os hospitais do mundo onde você tem um apoio espiritual, você tem uma resposta muito mais satisfatória. Porque exatamente, né? Quando você tira a espiritualidade da coisa, o homem vira muito matéria, e daí o que acontece? É um número. É o fígado do quarto 3, é o pulmão do quarto 4. É verdade. Não é? E você. E isso tá mais do que isso. O médico é assim, é o senhor fulano de tal, é a senhora fulano de tal, que tem uma vida, que tem uma história, que tem. Por isso que os médicos de família sempre foram tão importantes nas nossas vidas. Eu venho de uma família de muitos médicos. Meus tios são médicos, eu tenho primos médicos. Legal. Agora minha filha está fazendo medicina está no terceiro ano. Fala para ela ir para a integrativa. Ela tem seus planos também, mas ela super se aprofunda em tudo mesmo. E aquilo, né? Tá na idade de fazer as perguntas, né? Porque é isso que a gente precisa buscar o tempo todo isso. A gente não pode... Eu falo assim, qual é o nosso tempo na Terra é tão curto? Por que a gente não aproveita ele para deixar o nosso caminho para que outras pessoas possam se inspirar e poder crescer junto, né? Fora de um sistema que é muito, muito triste, né? Você vê, muitas pessoas poderiam ser ajudadas, muitas pessoas poderiam ser, vamos dizer assim, trilhadas em seu caminho, seja a doença que tiver, porque não é só ficar olhando só nas doenças super ruins, mas existem coisas assim tão simples, né? Que dá para resolver. Dá. Muita coisa dá para resolver. Não é? Às vezes uma palavra, né? Quantas vezes? Um abraço cura. Exatamente, um abraço cura. Hoje as pessoas estão muito maldosas, né? Estão muito... Nossa, muito tristes. Eu acabei de fazer um prefácio de um livro de uma criança. Posso falar isso abertamente, porque é um livro público, ele vai ser lançado agora na editora Canção Nova. Eu faço parte da comunidade Canção Nova há muito tempo, desde quando o Padre Jones era vivo. E estou fazendo um prefácio, essa história de Portugal. A mãe é médica, o pai é um empresário super famoso em Portugal, eles são perto do Porto. E essa criança nasceu com um problema grave. E até foi matéria de um programa da Ana Maria Braga. Acho que eu já vi. Você viu, né? Já vi. A história do José Maria. Então eu fiz um prefácio, e depois vocês vão poder ver, não vou dar spoiler, mas em tempos de inteligência artificial,
Nada como ver algo tão espetacular acontecendo diante dos nossos olhos. Foi o que aconteceu com essa criança, né? Essa criança ela recebeu todo o tratamento possível para uma doença incurável, um tumor no cérebro que subia daqui para lá para dentro. Ele com 3 anos de idade, sofrendo todas as químio, rádio, cada hora era uma pior, cada dia ele ficava pior, até que ele quase vai para aquele momento onde a família é preparada. E aí eles são muito religiosos, né? E aí eles pediram a presença de um padre. O padre dá uma unção dos enfermos, que o povo antigamente chamava de extrema unção. E aí ele vai, recebe a unção dos enfermos de um padre comum, um padre paroquiano. Foi lá, deu a unção, botou o óleo, foi embora. E eles esperando agora o pior, porque era o que ia acontecer. Uma lesão inoperável, uma lesão intratável, já fizeram de tudo, nada resolveu, vai embora. E aí quando ele acorda no dia seguinte, ele está pedindo café da manhã. E aí eles fazem os exames do menino e tinha 2 coisinhas para dizer que tinha que teve uma coisa, que é pura cicatriz, que na ressonância define isso como cicatriz e não tinha mais nada, desapareceu tudo. Olha que loucura. Então assim, o poder de Deus que ninguém questiona, né? Agora, exatamente. Enquanto nós, humildes mortais aqui, a gente precisa entender a doença, toda doença, a gente precisa entender ela para quê? Não, e para quê que a gente está naquela doença, e não por quê. O porquê sempre te remete para o passado, para trás. E toda vez que você fica olhando para trás, você esquece de combater no presente e deixa de ter esperança para o futuro. Então, assim, essa é a grande lição que eu deixo para todos os profissionais, médicos que cuidam de seus pacientes e dos pacientes que são cuidados por esses médicos. Perfeito, adorei, querido. Ai, nós estávamos ficando 3 horas aqui, doutor Nássero. Você fala bem, nossa, muito bom. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima. Muito bom.